Fala pessoal, beleza? Sequência do Blender, materiais e texturas. Tá? Esses recursos aqui eles permitem que vocês adicionem um pouco mais de detalhe aos objetos que vocês estão criando, né? Seja na questão de material, que vai definir algumas características no sentido de brilho, cor, transparência e tal, ou até mesmo a textura, que nada mais é do que um mapeamento de uma imagem 2D no teu objeto tridimensional, certo? Então a primeira coisa que vocês precisam saber diferenciar é a parte de o que é material e o que é textura, tá? Olhando aqui no Blender, vocês têm, uma vez estando com o objeto selecionado, vocês têm alguns painéis aqui na direita. Ele vem por padrão nessa parte de renderização e um desses painéis trata de materiais. Tá? Ele já cria um material padrão ali, meio acinzentado. Ele tem algumas características que vocês podem alterar. Tá? Então, por exemplo, a cor difusa dele. Deixa eu selecionar alguma coisa aqui. Tá? Vocês têm a parte do reflexo, que aqui eles chamam de specular. Tá? Então, se vocês querem um objeto que tenha mais ou menos reflexo, tá? Seguindo aqui, vocês têm a parte de transparência que vocês podem ou não habilitar. Então, no caso aqui, vocês alteram o parâmetro alfa, ele mexe na transparência do material, tá? E para que serve isso na prática? Esse tipo de material, ele define algumas características que vocês vão visualizar na hora de renderizar a cena. Tá? Então aqui a gente tem uma câmera, um ponto de luz e um objeto. Se vocês renderizarem ele aqui, ele vai seguir as características do material desse objeto. Então deixa eu mudar aqui, por exemplo, o alfa dele, deixar menos, renderizar novamente. Tá? Então ele fica um pouco mais transparente. Isso numa cena renderizada, ele te permite criar efeitos mais interessantes do que apenas o sólido. Né? A gente não vai se aprofundar muito nessa parte de materiais do Blender, porque o nosso objetivo não é a renderização, mas sim a criação de conteúdo aqui. Então, para quem tiver interesse e curiosidade, dá uma pesquisada sobre esses parâmetros do material aqui que vocês vão conseguir entender como é que ele funciona. O que nos interessa no momento aqui é a parte de textura. Eu vou iniciar com uma cena vazia, então só dar um reload aqui, ele volta tudo os parâmetros de fábrica. O que a gente pode fazer? Eu considero interessante, quando vocês estiverem trabalhando com textura, vocês trabalharem com a tela dividida. Como que faz isso no Blender? Sempre que vocês procurarem essas bordas dos painéis, que é onde o cursor muda de forma, se vocês clicarem com o botão direito nessas bordas, existem duas partes aqui. Join, que é para juntar dois painéis, e Split, que é para dividir. Então, por exemplo, aqui ó, no Split, eu posso quebrar a minha tela em duas. Tá? Nesse caso não era exatamente o que eu queria fazer, porque eu quero quebrar ela na vertical. Só para exemplificar, vocês podem usar o Join para juntar elas novamente. Então eu vou quebrar a parte de baixo da tela aqui. Botão direito, exatamente aqui na divisória, tá? Então botão direito, split, ele aparece a guia, vocês clicam, tá? Então vocês têm dois painéis com configurações independentes, tá? O que é essencial para a gente trabalhar com a parte de textura? Alterar um dos painéis para trabalhar com o V-Image Editor, certo? Então aqui na parte de baixo, clica aqui, ele te deixa escolher o que você quer que faça este painel. Então vamos lá, o V-Image Editor. Perfeito. Agora a gente tem o 3D aqui e uma parte 2D, que é onde a gente vai carregar as texturas, tá ok? Com a tela dividida, a gente pode começar a trabalhar com as texturas. Então, o objetivo nosso vai ser carregar texturas aqui no painel da direita, tá? Antes de fazer isso, eu só vou salvar essa cena aqui, tá? Então, Ctrl S ou aqui pelo botão no menu File, tá? Salvar. Deixa eu localizar a pasta da nossa aula aqui. Então, aula de texturas. Vou criar uma nova pasta aqui, exemplo. E vou chamar isso de
exemplo.blend. Tá? Feito isso, a gente pode colocar imagens 2D aqui dentro e carregar essas texturas mais facilmente. Poderia carregar de qualquer pasta do teu computador. Eu acho mais fácil estando tudo na mesma pasta, que aí se você mover o projeto ele vai junto, né? E também fica mais fácil porque a hora que você dá o Open aqui, ele já puxa a pasta certa, então você não precisa ficar navegando. Tá? Então só uma dica para vocês aí. Eu vou colocar algumas imagens naquela pasta e já retorno. Então pessoal, com as imagens aqui na pasta, a gente pode começar a carregar elas no Blender. Só uma observação, uma dica para vocês aí. Essas texturas, no caso do Blender, elas podem ser qualquer imagem mesmo, não tem restrição. Ele aceita a maior parte dos formatos aí que vocês já estão habituados a trabalhar. Ele só tem... seria mais uma dica mesmo, o tamanho da imagem é interessante que ele seja potência de 2. Tá? Então, ou seja, 256 por 256, 512 por 512, 1024 por 1024, coisas nesse sentido. Tá? Por que que isso é importante? Algumas game engines e bibliotecas gráficas, elas não conseguem carregar textura se ela não tiver, se ela não for potência de 2. Isso é uma especificação lá da GPU, tá? Então a placa de vídeo ela trabalha com potência de 2, tá? A maioria dessas bibliotecas novas, essas game engines novas, por exemplo a Unity 3D e tal, elas já conseguem converter isso automaticamente. Mas tem algumas bibliotecas, por exemplo, mais baixo nível, então que a gente trabalha lá no Android e tal, que ele lança exceptions quando você tem texturas que estão despadronizadas, tá? Então é só uma dica mesmo, tá? Então retornando ao Blender aqui, a gente tem a nossa cena, está salva na mesma pasta. Então aqui no painel da direita, no painel 2D, Image, Open Image, certo? Então estão aqui as nossas imagens. Vocês podem selecionar uma por uma ou usar o Shift e selecionar todas, tá? Clica em Open, ele carrega elas aqui. Se vocês clicarem aqui no Browse, ele te traz a lista de todas as imagens que estão carregadas nesse projeto aqui. Lembrando que a gente ainda não tem associação nenhuma deste objeto com essa imagem ou qualquer uma das outras. Então são coisas independentes, tá? O que a gente pode fazer agora? A gente pode começar a fazer um mapeamento da parte 2D para a parte, aliás, da parte 3D para a parte 2D. Então é o processo reverso aí, certo? O que seria esse mapeamento aí? Basicamente é pegar cada uma das nossas vértices e dar um ponto para ela, um pixel para ela lá na imagem 2D. Então a gente vai fazer realmente um mapeamento de todas as faces desse objeto em algum lugar da imagem, tá? Inclusive vocês podem usar várias imagens, então mapear cada face numa imagem diferente, se vocês quiserem, tá? Não é muito habitual na parte de jogos, tá? Já adianto isso para vocês. Aí a gente usa material e faz de um jeito diferente, tá? O que vocês fazem aqui no Blender? Primeira coisa, modo de edição, certo? Seleção de faces, para a gente poder selecionar melhor isso. E vocês vão notar uma diferença aqui no modo de visualização. Tem a parte de textura, tá? Se vocês quiserem, vocês podem usar o Alt Z, tá? Ele muda aqui para a parte de textura. Por que isso? Aparentemente não tem diferença nenhuma do sólido. Só que quando vocês projetarem essas faces para cá, o modo sólido não mostra nada e o modo textura mostra a projeção. Tá? Então a gente já vai ver a diferença aqui. Selecionei, vou começar uma face por vez aqui. Selecionei uma das faces, pressiona a tecla U. Tá? Com a tecla U vocês têm várias formas aqui de gerar projeções lá para o outro lado, para o 2D. Tá? Cubo ele é mais adequado para cubo, como a gente está fazendo aqui. Cilindro ele gera uma projeção cilíndrica de qualquer objeto. Tá? O cubo também funciona para qualquer objeto, não é exclusivo. Mas ele se baseia nas faces do cubo, nas faces de um cilindro ou de uma esfera. Tá? Lá no final da aula eu mostro alguns exemplos disso aqui. O que nos interessa por enquanto é gerar uma projeção simples. Então vamos tratar isso com Project from View. Certo? O que ele faz?
a forma de visão que você está enxergando, a tua câmera atual aqui, ela vai ser projetada para cá. Então reparem que ele clonou essas faces, essas arestas para cá, certo? Se eu tivesse selecionado isso olhando de cima, por exemplo, ele projetaria de cima, tá? Então, de acordo com como vocês movem a câmera, afeta onde vai ser a projeção do outro lado, tá? Aqui do outro lado, vocês podem usar os mesmos métodos de seleção. Então, o botão direito, o próprio C que seleciona. Então, todos os métodos de seleção que funcionam no 3D funcionam no 2D. E também as operações. Então, o S, o R e o G. Tá? Então, vocês podem mover, rotacionar e escalonar todas as projeções aqui do outro lado. Tá? Lembrando que vocês só têm visíveis aqui as vértices que estão selecionadas do outro lado, as faces, perdão. Tá? Então, se eu tirar essa seleção, ela some. Selecionei, ela volta. E lembrando ainda daquela questão que esse objeto 3D não tem ligação com nenhuma imagem, ele só tem uma ligação se você selecionar aqui embaixo. Tá? Como a gente projetou para essa imagem, ele já criou automaticamente. Mas reparem que essa outra face aqui de baixo não tem imagem nenhuma associada, então eu precisaria vir aqui e associar. Tá? Ela não tem projeção, tecla U, projeto. Beleza? Se vocês mudarem a imagem aqui, eu tenho um objeto com múltiplas imagens. Tranquilo? Algumas dessas faces estão pretas aqui, a gente não consegue nem visualizar ela, nem projetando. Tá? Deixa eu escolher uma imagem aqui só para mostrar. Ó, continuou preto. Por que que isso acontece? Porque o Blender está calculando iluminação. Então, o que eu recomendo vocês fazer quando estiverem modelando e texturizando, trabalhem sem iluminação. Então, exclui aquele ponto de luz que fica aqui na hierarquia. Então, ou seleciona ele por aqui ou por aqui e dá um delete. Tá? Apaga ele, que aí o teu objeto fica inteiro sem iluminação, fica bem mais fácil visualizar as tuas texturas. Certo? Então essa foi uma das primeiras formas aí de a gente projetar texturas. Voltando para o modo de edição aqui, se eu selecionar tudo, tecla A, vocês vão ver que algumas das nossas faces já estão projetadas aqui. Algumas numa imagem e outras em outra. Deixa eu deixar todo mundo na mesma aqui para simplificar. Tá? Então, a gente fez uma projeção de algumas das faces. As outras aqui, a princípio, elas não têm nada. A gente pode projetar. Reparem que eu selecionei várias faces e mandei projetar. Ele projeta exatamente igual a tua visão da câmera. Só que tem um detalhe. Isso, no nosso caso aqui, não ficou bacana, né? Por quê? Porque a nossa textura ela é plana e a gente projetou para o canto. Então ele tentou interpolar alguns pixels ali, mas o efeito não fica legal. O que eu recomendo vocês fazerem? Tipo nesse exemplo aqui, que a gente está texturizando um cubo com uma textura plana. Muda para aquele modo ortogonal, né? Então aqui em cima está a perspectiva, tecla de atalho 5, ele muda para ortogonal, certo? Seleciona, por exemplo aqui, ó, visão da frente, front, tecla de atalho 1. Seleciona da frente e seleciona a de trás, tá? Tecla de atalho 1, voltei para a visão da frente. Aqui eu estou com duas faces selecionadas, a daqui e a de trás, tá? E manda projetar. Gerei uma projeção, voltei para o modo de textura aqui, gerei uma projeção, escalonei, tá? Feito isso, a de frente e a do fundo estão ok. Visão do lado, tecla de atalho 3, seleciono a da direita, seleciono a da esquerda, volto para o atalho 3, projeto, escalono. Tá? Faltou a de cima e a de baixo, então seleciona a de cima, seleciona a de baixo. Tecla de atalho 7, foi lá para cima, projeto. Selecionar todo mundo aqui. Isso é importante, pessoal, vocês têm que trabalhar com... São seleções independentes. O que está selecionado aqui é o que vai aparecer para cá. Mas você pode não ter nada selecionado na direita e tudo na esquerda. Tá? Então selecionei todo mundo, escalonei. Então aqui a gente gerou projeções para todos os lados do cubo. Tranquilo?
essa forma que eu acabei de mostrar para vocês é uma forma manual de projetar face por face do 3D lá no 2D, tá? O que vocês podem fazer? Existem alguns algoritmos que calculam projeções para vocês. Eu vou mostrar 3 deles aqui, mais a título de conhecimento mesmo, mas o que vocês vão utilizar para os exercícios ali vai ser basicamente a projeção manual, tá? Então, eu estou com uma cena aqui vazia, apaguei todos os objetos, tá? Vou criar um cubo aqui sem textura nenhuma. Então a gente está no modo textura aqui em cima, por isso ele está branco. Se a gente fosse para o sólido, ele ficaria flat shaded, né? Voltando para a textura aqui, modo de edição, tecla de atalho Tab, né, que alterna entre eles. Estou com o cubo inteiro selecionado, tá? Então a tecla de atalho A, ela faz essa seleção de tudo ou nada, tá? Então selecionei tudo. Tecla U, projeção do cubo, tá? Reparem que o trabalho todo que a gente teve anteriormente ele faz sozinho, só que ele gera uma projeção um pouco diferente, tá? O que ele faz? Ele projeta para cada canto da imagem um pedaço do teu objeto ali, certo? E ele extrapola alguns limites aqui. Isso no 3D não tem problema, tá, pessoal? O que acontece? Imaginem que essa imagem aqui ela está sendo se repetida infinitas vezes, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então vocês têm como se fosse um ladrilho ali de texturas, certo? Então ele se repete infinitamente. Então isso não tem problema. Se vocês alterarem qualquer um dos parâmetros aqui, deixa eu localizar qual que é esse aqui que ele está mexendo. É o de cá. Se vocês alterarem para fora da imagem, ele vai se repetindo, tá? Então deixa eu selecionar tudo aqui e mostrar para vocês um detalhe. Aumentando toda essa textura, olha, ele repete, simplesmente ele faz isso. Então a projeção do cubo, ela gera uma projeção perfeita, tá? E ela extrapola alguns limites, mas isso não tem problema, ok? Jogar esse cara para o lado, criar uma esfera, tá? Então a gente tem a ICO e a UV. Pode ser a UV nesse caso aqui. Selecionei ela. Não temos nada de textura associada ainda. Tecla do atalho U. Se a gente escolher a projeção do cubo, reparem que ele tenta simular as faces do cubo. Ele parte a esfera em alguns segmentos e tenta colocar. Só que olha a bagunça que ele fez aqui. Ele emendou partes da textura que não tem nada a ver e tal. Então ele tenta simular o que um cubo faria, certo? O que a gente pode fazer? A gente pode usar a projeção esférica. Reparem que agora ela ficou um pouco mais suave, então ele tentou simular aí o que a gente faria, por exemplo, com o mapa mundi, né? Que ele se divide e tenta cobrir toda a esfera, beleza? Para finalizar, a gente ainda poderia utilizar a projeção cilíndrica, tá? Então reparem que essa projeção cilíndrica, o objetivo dele é como se fosse por exemplo, um tambor, alguma coisa assim, é preencher todas as laterais sem se preocupar com o topo, tá? Então o topo aqui ficou bem estranho, certo? Isso funciona bem para cilindro, tá? Então aqui a gente tem um cilindro. Se eu mandar projetar agora, ele se baseia na minha visão atual. Então o que é interessante? Deixa na visão lateral ou na visão de frente antes de projetar o cilindro. Aí ele monta certinho. Só que ele não se preocupa com o topo e com a parte de baixo, tá? Ele funciona muito bem para lateral, certo? O que vocês podem fazer nesses casos aqui? Vocês podem ter projeções mistas. Então a gente tem o cilindro aqui. Deixa eu só escalonar isso aqui para diminuir um pouco a área que ele ocupa na imagem. Jogar ele para cá, por exemplo. O que a gente pode fazer? Essa parte que ele não gerou certo, a gente pode gerar novamente usando outro tipo de projeção. Por exemplo, essa Project From View aqui que a gente usou anteriormente. Tá? Então aí ele fica um pouco mais interessante.
Não tem problema se uma projeção passar por cima da outra, tá? O único porém que eu devo adverti-los é o seguinte, que se vocês tiverem projeções se interceptando, aqui fica difícil de selecionar, tá? Então fica um pouco mais complicado, porque você não pode simplesmente vir aqui com o 6 e selecionar tudo, porque aí eu pego coisas da outra projeção. Esse é o único porém, tá? De resto, funciona muito bem. Finalizando a aula aqui então, pessoal, vocês repararam que eu carreguei 3 texturas aqui, certo? Vou montar aquela cena lá do exercício. Então basicamente ela consistia de um plano, que seria o chão, tá? Vou mandar projetar isso na textura de grama, tá? Só vou aumentar um pouco o tamanho dele aqui. Beleza. Dá pra gente aumentar a textura de grama aqui também, para ele ficar um pouco mais agradável. Beleza. Então são vários objetos, né? Vocês podem renomear os objetos aqui, né? Então, isso aqui pode ser o terreno. Ele tinha muros em volta. Então a gente pode fazer isso com o cubo. Dá pra gente escalonar ele no eixo X. Tá? Jogar ele um pouco para cima. E escalonar ele nesse outro eixo aqui para diminuir, tá? No Y, certo? Feito isso, vocês podem ou usar a projeção de cubo, tá? Gerei a projeção do cubo aqui, reparem que as faces que eram mais compridas ele mantém isso na textura. Vou escolher aqui a textura de pedras. Só jogar ele um pouco mais para baixo e diminuir um pouco a escala. Tá? Só algum ajuste mesmo. Tá? Então para completar aquela cena a gente tinha 4 desses, né? Então eu jogo ele lá para cima. Vocês têm aqui o Duplicate. Joia. Então já temos 2 partes aí. Posso selecionar os dois ao mesmo tempo. Voltar para a visão de cima. Duplicar mais uma vez. Então eu tenho 4 agora. Cliquei com o botão direito, eles continuam ali, mas estão selecionados. Rotacionar eles em 90 graus. Certo? Reparem que para fazer 90 graus aqui, precisamente com o mouse é meio difícil. Então o que vocês podem fazer? Clique no botão direito novamente para cancelar. Vocês podem digitar R90 Enter. Então ele rotaciona em 90 graus. Certo? Beleza. Então voltando para aquela visão em perspectiva, parte da nossa cena está aqui. Faltava só o cubo lá no meio, né? Para cumprir o nosso objetivo. Jogar esse cubo um pouco para cima. Modo de edição. Projeção do cubo, né? Que a gente já sabe que resolve o nosso caso. Aí escolho a textura da caixa aqui. Ele ficou um pouco fora só, né? Então, deixa eu voltar para a visão de cima. Projetar novamente. Opa. Não está fazendo, não tem problema. A gente puxa ele para baixo aqui. Corrigir um lado. Seleciono essa parte aqui. Opa. Seleciono a parte de baixo. E corrijo aqui. Tá aí. Basicamente essa era a cena do exercício lá. Então vocês tinham que mexer com texturização e 3 imagens diferentes aqui. Tranquilo, pessoal? Então isso é a parte de texturas do nosso conteúdo de Blender.